Fala pessoal, tudo bem com vocês? Está decidido. Inter e Flamengo na briga até o final desse Campeonato Brasileiro e tem um confronto direto aí na sequência. Eu quero saber quem vai levar a taça. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Essa 34ª rodada, diminuiu as distâncias entre Inter e Flamengo. O Flamengo venceu o Vasco, o Inter tropeçou diante do Atlético Paranaense, e tropeçar parece até uma palavra equivocada, porque a gente está falando de um empate fora de casa contra o bom time do Atlético Paranaense, mas é o contexto, é o cenário atual. É o Internacional que conquistou 9 vitórias seguidas e que teve essa sequência interrompida no mesmo momento em que você vê uma jamanta, um gigante dando luz alta atrás no retrovisor, que é esse Flamengo com tanta qualidade que vem crescendo na hora certa. Então é óbvio que o título ainda está aberto entre essas duas equipes. O Atlético Mineiro, com a derrota para o Goiás, ficou 6 pontos do Inter, e até pela derrota, do jeito que foi, na hora que foi, é muito difícil a gente colocar ainda o Galo na briga. Pela sequência, que é um pouco mais fragilizada, né? Que tem times que estão brigando lá embaixo, a gente até pode imaginar que sim, só que esses times que estão brigando lá embaixo também estão jogando a vida. Então vai ser difícil para o Atlético mesmo. Eu já não vou colocar mais Atlético nem São Paulo, por motivos óbvios, na briga pelo título. Inter e Flamengo vão disputar ponto a ponto esse título até o final. O Flamengo ganhou do Vasco e foi bem interessante a gente observar, porque o time tem jogado bem. E jogou bem de novo contra o Vasco, num time que a gente já pode considerar como uma cara do Rogério Ceni. Não é ainda o Flamengo do Jesus, é muito melhor que o Flamengo do Domi, e é o Flamengo do Rogério, que tem talvez no William Arão a sua decisão mais autoral, aquela medida em que ele tomou e que teve interferência no time, assim como o Diego como titular. E foi muito legal ele ter dito, né, porque o Diego e o Gerson não são volantes, né, eles são dois camisas 8 ou camisas 10, para a gente poder colocar assim. E o William Arão faz essa função de um primeiro volante, de construir começar a construir esse jogo, mas ao mesmo tempo ser um defensor. Na saída do Rodrigo Caio foi uma decisão do Rogério de treinar com o Arão nessa posição e colocar ele ali na defesa. E não é que está dando certo, porque aí você ganha em qualidade técnica do meio para frente. Além da construção da jogada de jogadores que recompõem e que têm feito o preenchimento de espaços ali no meio muito bem, como o Diego e o Gerson, aí você prioriza a qualidade do meio para frente com o seu quarteto fantástico. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Jogadores de alta capacidade técnica, o Everton Ribeiro voltando a jogar aquilo que sabe, depois de um período de oscilação. Bruno Henrique altamente decisivo, né? Especialmente em clássicos, é um cara que aparece na hora que precisa. E o Gabigol, eu ouso a dizer que é o jogador mais decisivo do futebol brasileiro. Ele realmente resolve. Às vezes é um pouco, digamos, né, faz um biquinho quando é substituído, tem tudo isso que precisa administrar. Mas é um jogador que, enquanto ele está em campo, ele dá assistência, ele faz gol, ele aparece, ele se movimenta, ele é um jogador que não dá para discutir a sua titularidade. E o Flamengo tem esse time, esse elenco chegando numa hora crucial da temporada, do campeonato, para poder buscar esse bi consecutivo, né? Que é muito difícil de ser conquistado. Só que aí, por outro lado, tem o Inter. Esse jogo contra o Vasco do Flamengo, como eu disse, tem essas questões e tem a marcação-pressão, tem o Flamengo envolvente, tem o Flamengo dando combate, tem um Flamengo muito mais intenso do que a gente via com o Domi e até no começo do Rogério. Demora um pouco, né, para você implementar suas ideias. O Inter não jogou tão bem contra o Atlético, mas foi contra o Atlético, um adversário difícil, que sempre é muito difícil de ser batido na sua casa. Tem o gramado sintético, tem o time que está em ascensão no campeonato, está disputando outras coisas, mas eu acho que o jogo até foi bem equilibrado. O Inter deu uma bola na trave, mas antes o Atlético também tinha dado. O Rodinei depois cobra uma falta que o Santos tem que buscar. O Lomba faz 2 defesas difíceis. Um jogo que poderia ter terminado como terminou no 0-0. Tem um pênalti reclamado para o Inter no último lance do jogo, que eu até não acho que seja, mas eu entendo quem reclama que é. Porque os árbitros estão marcando, né, esse tipo de pênalti. Às vezes a bola bate sem querer por ali, mas o braço está um pouquinho longe do corpo. Eles interpretam como ação de bloqueio.
mas tem também o condicionamento, né, de que o Inter ganhou alguns pênaltis no final dos últimos jogos, aí eu imagino que não passou na cabeça do árbitro. Isso acontece. Poxa vida, vou marcar um pênalti aos 50 minutos de novo para o Inter vai ganhar, vai se distanciar na liderança. Claro que ele não pensou tudo isso, mas isso fica, né, porque houve uma reclamação muito grande de que o Inter estava sendo beneficiado, e não foi, né? Os pênaltis marcados aconteceram nos últimos jogos. Então, para o Bragantino, contra o Grêmio, contra o Bragantino, contra o Grêmio, então, mas isso acontece. Então, entendo quem acha que não foi e entendo quem reclama que deveria ter sido marcado esse pênalti ali no final. Fiquei no muro, mas é porque realmente essa regra está cada vez mais confusa e cada um marca uma coisa. Mas o fato é que o jogo foi um pouquinho abaixo tecnicamente do que o Inter vinha apresentando, mas equilibrado a ponto da gente entender que o resultado foi justo. Só que dentro do cenário do jogo, você tem o Inter somando 1 e o Flamengo 3, e diminuindo essa vantagem para 2. Só que aí tem um confronto direto que pode decidir tudo ali na frente. Vamos lá, os próximos jogos. O Flamengo tem uma pedreira agora domingo, que é contra o Bragantino, um dos grandes times da temporada, especialmente nesse segundo turno, desse momento no Campeonato Brasileiro, e vai ser bem difícil do Flamengo vencer esse jogo. O Flamengo vai ter que encarar como uma final, como uma grande decisão, para poder né, conseguir se aproximar do Inter. Por outro lado, o Inter vai encarar o Sport. E o Sport é um time que está brigando para não cair, mas vamos combinar que tecnicamente é inferior ao próprio Bragantino. Depois de encarar o Bragantino, o Flamengo vai encarar o Corinthians no Maracanã. O Corinthians no Maracanã, depois ele enfrenta o Inter no Maracanã e sai para jogar contra o São Paulo no Morumbi. O Inter vai jogar com o Sport, depois do Sport o Inter pega o Vasco em São Januário, depois encara o Flamengo no Maracanã e depois recebe o Corinthians no Beira-Rio. Essa tabela vai definir tudo. Só que nesses dois próximos jogos, a gente pode ter essa distância mantida de 2 pontos, a gente pode ter uma distância maior do Inter para o Flamengo, a gente pode ter o Flamengo, inclusive, tendo ultrapassado o Inter. De qualquer forma, esse jogo na 37ª rodada, na penúltima rodada no Maracanã, será a final do campeonato. Ali a gente vai decidir quem será o campeão brasileiro, que ainda pode ser definido na última rodada, mas é o confronto direto. É onde você tira pontos do seu adversário. É onde você soma pontos e impede ele de somar. Que reta final, hein? Vai ser muito bacana de ver. E realmente, está tudo aberto. E Inter ou Flamengo, um dos dois será o campeão brasileiro de 2020, já avançando em 2021. Façam suas apostas. Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, volto na próxima. Tchau!